conectados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Nós estamos aqui, nós vamos bater um papo bem legal nessa oportunidade, mas eu quero falar com você que quer fazer um podcast, você precisa de uma gravação, você precisa de assessoria, quer montar a sua sala de podcast, ou você quer montar uma equipe de transmissão ao vivo na sua igreja, na sua empresa, fale com a Faís Produções. Você pode entrar no nosso site www.faisproducões.com e você vai saber um pouco mais do nosso portfólio. Então já está aí na tela, você pode ver aí, né, o nosso endereço. Então você vai saber um pouquinho mais do nosso portfólio e você pode aí entrar em contato com a gente para a gente poder... de Nova Odessa. Então você de Nova Odessa e região que precisa de um espaço como esse, com toda a estrutura, né? De repente você quer montar uma sala de podcast, é bem legal. Nós já montamos várias, já ajudamos muita gente a montar. Mas se você vier aqui locar o nosso espaço, você vai ter uma equipe técnica especializada, você já vai ter toda a estrutura de som, de imagem, de iluminação. Então você vai estar aqui somente se preocupando em comunicar com o seu cliente, comunicar o seu negócio e a sua empresa. Eu acho que é muito mais fácil, mas nós estamos aqui para te ajudar. Então chega de marketing, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso convidado. Nós já nos conhecemos há muito tempo, já fizemos bastante trabalho juntos, quando Nova Odessa era tudo mato, mas agora nós estamos sabendo que ele tem um novo projeto aí, né? Uma novidade aí no seu ministério, na sua vida ministerial e na sua vida pessoal também, nesse período agora. Mas antes de falar um pouco disso, nós vamos bater um papo com ele aí, falando um pouquinho mais da sua história, da sua jornada, e depois nós vamos perguntar desse projeto. Seja muito bem-vindo, Matheus Sena. É isso aí, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, né? Tenho acompanhado aí o trabalho de muita excelência. A gente fica até um pouco nervoso com toda essa estrutura aqui, mas pela caminhada e pela amizade, passa uma tranquilidade no nosso coração, porque eu sei que aqui eu estou conversando com um amigo e isso faz toda a diferença para mim. Então, uma oportunidade muito boa estar aqui, Du. Obrigado. São apenas os 30 primeiros segundos, Matheus, que a gente fica um pouquinho nervoso. Depois, como você falou, a gente está entre parceiros, entre amigos, e a gente esquece que tem a câmera e a gente vai fazer o que importa aqui, que é bater um papo, né, levar um pouquinho da história para as pessoas, conhecer um pouquinho mais, porque a gente sempre fala, né, mas a gente é tão conhecido às vezes, né, no nosso meio, mas as redes sociais nos levam até onde que você gosta de ir, né, que é até os confins da Terra. Com certeza. Então até onde pode chegar isso? Não sei, com a inteligência artificial, daqui a pouco alguém vai pegar esse bate-papo aqui e colocar em todas as línguas, para todas as nações, e nós vamos comunicar com mais pessoas. É importante a gente conhecer histórias, né? Conhecer aquilo que as outras pessoas estão vivendo também, porque a sua história pode ser muito parecida com outras e motivar muita gente. Sim. Né? Então, é muito importante a gente fazer esse bate-papo. Então, galera, estamos aqui com o Matheus e eu quero começar como é de praxe. A gente sempre fala assim, não foi eu que inventei esse negócio do podcast. E tem um ditado que diz, hoje já deram um upgrade nesse ditado aí, mas nada se cria, tudo se copia. Então, as pessoas criaram esse formato, né, da maneira que faz aí. A única forma é que a gente comunica de uma outra maneira, né, com as nossas peculiaridades. Mas é legal a gente começar os podcasts como de praxe, com um pouquinho da sua história, né? O menino Matheus, né, que estava aqui, né, não sei se é nem na cidade de Nova Odessa, que a gente vai saber agora aqui, quando era menino, onde você viveu um pouco da sua infância. Então eu queria que você começasse com isso, um pouquinho da sua história de vida, né? Conta um pouquinho então pra gente, Matheus, um pouquinho da sua história de vida. Mais uma vez, seja muito bem-vindo aos nossos humildes estúdios. Glória a Deus. Bom, o pessoal que já acompanha a gente, o nosso trabalho, né, nos conhece como uma família missionária, né? Sou missionário por formação, seminarista, casado com a missionária Débora, e temos o Asaf, de 4 anos, e o Abner, de 1 ano, né? Formamos a família missionária Sena. Então, o pessoal que já nos acompanha nas redes sociais aí, que vê os projetos, vai interpretar nossa caminhada como trabalho social ou trabalho missionário. Mas, para começar um pouco a contar
da minha caminhada até construir esse coração missionário, é necessário falar um pouco sobre o meu sonho, né? Porque eu nunca quis ser missionário, Du. Na verdade, Deus gerou isso no nosso coração, na caminhada, mas meu grande sonho era ser jogador de futebol. Então, meu negócio era com campo de futebol. Eu nasci ali em Mauá, né, na região ali do ABC Paulista. Morei um tempo em Santo André, ali, Ribeirão, Suzano. Desenvolvi a minha vida mesmo ali em Suzano, na Vila Fátima. E ali no assentamento mesmo, foi quando Deus construiu esse sonho de ser jogador de futebol. O primeiro sonho estava alinhado a um desejo que cresce, acho que todo morador, moleque de comunidade, ele tem esse sonho de ser jogador, e para minha família não era diferente, né? Para mim não era diferente. Tenho uma irmã, né, que é a caçula, e meu irmão mais velho. Naquela ocasião ali, meu pai não tinha tanta condição, minha mãe, então somente meu irmão, que jogava na escolinha de futebol, e eu treinava na rua, jogava na rua, no campinho. Até que nesse meio tempo, crescendo ali, vendo todas as dificuldades de uma comunidade, né, de um assentamento, vi que eu precisava de um pouco mais de oportunidade. Foi então que eu vim parar aqui pro interior de São Paulo, né, conheci a cidade aqui de Nova Odessa, Sumaré, mas no primeiro momento, com nada que tivesse a ligação com religião ou com igreja, eu vim pra cá mesmo fazer uma peneira de futebol. E com quantos anos você veio pra cá? Então, aí eu já tava com 13 para 14 anos já. Então, minha infância foi ali na comunidade. Eu falo que a minha grande idolatria era o futebol, né? A gente fala muito de idolatria, hoje a minha era o futebol. Então, se tivesse qualquer reunião de família e um jogo de futebol, eu ia pro jogo de futebol, cara. Então, eu sempre foi aquilo que preenchia ali o meu coração, né? E aí, cara, nesse meio tempo, né, eu lembro que a empresa do meu tio, que era a MAB, naquele tempo tava ali na região, ali no ABC Paulista, e ela veio de mudança pra cá, pra Campinas. E aí eu vim juntamente com meu tio ali no período de férias, né? E aí um rapaz viu eu jogando bola aqui e falou: olha, você tem futuro, não sei o quê. Quem sabe você não passa aqui numa avaliação que vai ter do time do Fluminense. E, rapaz, aquilo gerou uma esperança no nosso coração, né? Uma alegria, porque na comunidade ali tinha poucas oportunidades. Embora eu treinava ali nos projetos sociais, mas eu tinha pouca oportunidade. Quando eu escutei isso, no período de férias, 2010, época de Copa do Mundo, então eu falei, essa é a minha oportunidade, né? E aí conversei com a família e passei a vir morar aqui com meu tio treinando em Sumaré. E aí, tem um processo muito importante, né? Que eu falo que Deus, ele me tira do campo de futebol e me coloca no campo missionário. Então, eu não entendia nada de Deus, de religião. Eu conhecia Deus de ouvir falar no tempo que eu morava ali na região da Vila Fátima ali. Meu pai, ele foi o primeiro a ir na igreja, então eu ia na igreja com meu pai, na Assembleia de Deus. Muito porque meu pai ficava contente, aí eu ia com ele, mas é aquela coisa, entre a reunião e o futebol, eu ia pro futebol, mas meu pai ficava feliz, eu ia com ele, então as pessoas sempre falavam. Agora sim, uma coisa assim, sem querer te cortar, mas você veio pra cá então com o seu tio, seus pais ficaram em São Paulo? Ficaram em São Paulo. Já tem algo de Deus aí te preparando pra você estar mais distante da família, hein? Isso, então teve esse tempo que eu precisei tomar essa decisão, né? Meu pai e minha mãe já sabiam do nosso sonho ali, e aí eles viram também que era uma oportunidade, né? E aí aconteceu que nesse período de férias eu fiquei aqui, o rapaz viu eu jogando, aí consegui alinhar tudo em casa para trazer a transferência para já começar a estudar aqui e treinar, né? Naquele tempo eu treinava em Sumaré, morava em Nova Odessa com meu tio e treinava em Sumaré. Mas no primeiro momento, indo na igreja com meu pai, muitas pessoas falavam, Deus tem uma obra na sua vida, aquela coisa, né? A gente costuma falar, né? Aquelas irmãs do círculo de oração da Assembleia, né? Aquelas irmãs do coque ali que a gente fala bastante. E elas falavam, Deus tem uma obra na sua vida e tudo mais.
E, rapaz, eu falava, eu sei, a obra é essa, você jogador de futebol, né? Vou pregar aí na televisão depois aí. Então... Fazer 3 gols e pedir música do Fantástico. Era isso. E eu não tinha muito essa perspectiva evangelística, eu não conhecia missões, não conhecia Deus. Eu falava, a obra que Deus tem é essa, você é jogador de futebol. Elas falavam, você vai viajar para vários lugares. Eu falei, claro, eu vou jogar bola mesmo e é para vários lugares que eu vou. E aí acontece que nesse teste, aqui em Sumaré, em 2010, uma peneira, muitas crianças, lembro como se fosse hoje, tinha 13 para 14 anos, muita criança em Sumaré. E aí o pessoal, eles vieram lá do Rio de Janeiro, lá das Laranjeiras, lá para vir para cá fazer essa peneira, foi algo muito sério mesmo. É algo que eu não tinha vivido lá na região onde eu morei, porque as peneiras era no campo de terrão e aqui já é um pouco mais organizado, né? Avaliação técnica, preparador físico, então eu um pouco assustado com tudo aquilo, mas sabendo que era minha única oportunidade naquele momento e eu poderia dar início à realização do meu sonho, que era ser jogador. Então dei meu melhor ali, joguei numa posição que não era minha, mas dei meu melhor. No final, aquela reunião, reúne todo mundo ali, todas as crianças sentadas, e começa aquele papo, infelizmente, não passaram todos e tal, passou só 2 crianças, 2 atletas. E ele falou meu nome, cara. Quando ele falou meu nome, passou o Matheus aqui e passou um outro rapaz. E aí ele falou meu nome, eu comecei já a me emocionar ali, e aí ali mesmo já reuniu a gente, já tinha os nossos dados, para marcar uma segunda reunião com a nossa família e assinar um pré-contrato. Isso tudo muito alinhado, né? E aí eu volto para onde eu nasci, cresci ali na região, né? Na Vila Fátima, para já fazer uma reunião com a família. Eu lembro que eu passei ali no Brás para comprar chuteira, tudo, porque literalmente eu já ia para o Rio de Janeiro, já ia assinar o contrato e já ia para o Rio. E aí, tudo certo, feliz, revi família, minha irmã, minha mãe, né, todo mundo contente. No meio tempo ali, quando eu estava retornando para cá, para Nova Odessa, foi onde eu sofri um acidente de carro. E aí, nesse meio tempo, sofri um acidente de carro, né, meu tio que estava dirigindo, minha irmã estava no carro, minha priminha, minha tia, meu primo também, que você teve a oportunidade de conhecer, né, o Vinícius da banda Registro 7, estava no carro também. E aí, foi um processo de Deus, não só na minha vida, mas toda a minha família, né? E ali o carro bate em outro carro, o carro pega fogo. Nesse dia, eu consegui jogar minha irmã para fora do carro e estava passando um rapaz ali que morava na comunidade, né? Um rapaz que a sociedade julga, que as pessoas julgam como um marginal, como uma pessoa que está à margem da sociedade. Mas esse cara foi a pessoa que nos ajudou. Minha irmã lembrou dele, ele nos socorreu ali, ligou para minha mãe, e minha mãe fez toda a correria e chegou lá. E eu chego para resumir, porque não tem como contar todo o testemunho, um dia, se Deus permitir, eu quero contar passo a passo, mas para resumir, eu chego no hospital, né, fico 2, 3 dias, minha mãe contando a história para mim, eu volto para casa com o pulmão perfurado, ali em São Paulo. E aí eu vou para casa da minha madrinha é aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, mas não consegue ver ninguém doente, sabe? Aquela pessoa que faz almoço, faz janta, faz tudo, mas você fica doente do lado dela, ela já não consegue. E aí eu tive que ir para casa da minha mãe, nesse meio tempo também estava acontecendo um processo de Deus na minha família, né? E muitas coisas acontecendo. E aí eu vou para casa da minha mãe, e nesse meio tempo, minha mãe que já conta a história para mim, eu lembro que eu fiz uma oração falando, Deus, o Senhor existe mesmo, eu não quero morrer. Eu preciso do Senhor agora e eu preciso que o Senhor me ajude, eu não quero morrer. Eu fiz aquela oração no meu íntimo, eu não sabia orar, mas eu sabia que o que aquelas irmãs falavam, os testemunhos que eu via ali na igreja, era de um Deus que para mim estava distante, mas para aquelas pessoas estava muito próximo. Eu fiz essa oração a esse Deus, fui para o hospital e ali fiz 2 cirurgias, fiquei em coma e tive a oportunidade de fazer minha segunda oração em coma, porque aí teve algumas complicações na segunda cirurgia. E aí eu lembro que eu entrei para a sala de cirurgia e aí eles falaram, ele não vai resistir. Eu ouvindo tudo, ele não vai resistir, ele vai morrer. E aí eu faço uma segunda oração falando, Deus, se o Senhor me tirar daqui, realmente me salvar daqui, eu vou entregar minha vida pro Senhor. Onde o Senhor me enviar, eu vou. E eu vou viver pra tua glória. Eu não sabia nem o que eu tava falando, talvez repetindo o que eu já tinha
que eu ouvi ali na igreja e eu falei essas palavras. E eu lembro que passei por um processo ali, mas eu tô aqui para contar essa história. Então Deus, ele me deu aquele livramento ali e tudo que eu faço hoje tem esse reflexo dentro dessa oração. Então talvez as pessoas não sabem, porque eu tive que abrir mão de muita coisa. Você conhece um pouco da nossa história, da empresa, a KS, ali toda a estrutura estava crescendo, mas Deus sempre dando direção e o Espírito Santo, você lembra que você falou que ia viver o que eu quisesse, que ia para onde eu enviasse? Então, eu tô fechando essa porta, eu tô abrindo outra. E qual que é a sua escolha? E aí, irmão, essa oração, o Espírito Santo bate forte no nosso coração, não tem como. Eu sempre digo uma frase que assim, Deus não gera mal nas nossas vidas, mas Ele nunca desperdiça aquilo que acontece nas nossas vidas, as situações difíceis. E o que eu digo, qual é a frase? Deus é especialista em trabalhar no meio do caos. Quando a gente pega a história da Terra, do planeta Terra, que é esse que a gente vive, a Terra era sem forma e vazia, ou seja, era um pleno caos. Mas Deus viu algo lindo aqui, né? Sim. Não, aqui o que tem hoje é um caos, não tem nada. Mas quando ele olhou para a Terra e falou, não, mas isso aqui é um oásis. Eu vou fazer disso aqui uma coisa linda. E é a mesma coisa as nossas vidas, né? Você pega você na UTI, ali no meio do caos, que para você era o fim, mas Deus já tinha um projeto, né? Já pegou... Ah, mas foi Deus que permitiu esse acidente? Foi Deus que permitiu que eu saísse não fosse mais jogar bola? Não. Nós não somos marionetes. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Nós estamos sujeitos às intempéries do tempo. Mas cada situação que a gente vive de dificuldade, Deus aproveita dessa situação. Deus trabalha dentro disso. Para moldar. Então hoje você é um ser humano muito mais forte, porque você já passou situações adversas, né? Já viveu na saúde, Deus cuidou de você ali, né? Já teve as oportunidades, que é muito bom você ser escolhido numa peneira. Aquele tanto de menino, né? Era um sonho de menino, e eu também vim de periferia. É um sonho do menino de vencer na vida. Sim. Cara, eu vou dar uma casa para minha mãe. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É o sonho de menino, né? Aí Deus fala, eu tenho coisas maiores para você. Não é fácil ouvir, mas quando você começa a viver, você começa a modular os seus sonhos para os sonhos de Deus, é algo assim que você tá no meio do processo ainda, todos nós estamos, né? Sim. Mas você já consegue ver, tá valendo a pena tudo isso, né? Talvez se eu fosse um jogador de futebol, talvez a minha vida financeira seria outra. Mas e a paz que eu tenho? E poder levar as boas novas para as pessoas, né? Poder contar essa história e motivar outras pessoas, isso não tem preço. Não tem. Que jogador de futebol nenhum possa ter ganhado. Edu, eu já recebi proposta até depois, falar, rapaz, larga tudo isso aí, eu te encaminho para um time. Mas depois que eu conheci esse evangelho e esse evangelho transformou minha vida, cara, isso é minha vida, isso é o que me motiva, o que me faz levantar cedo, de saber que eu vou ter a oportunidade de poder ser alguém na vida de alguém, de poder pregar o evangelho, de poder sinalizar Jesus, cara. É minha vida, isso é a minha alegria. Cara. Só para não ficar um lóbulo temporal aqui, você dizia que você voltou para São Paulo então. E que Sim. fez você retornar para Nova Odessa? E quando foi isso? Que ano foi? Por que você voltou para cá? Então, depois desse acidente, né, eu passei um tempo ali em recuperação ali em São Paulo mesmo, cuidado pela família. E aí aconteceu um processo na minha família, um processo muito difícil, né? Houve uma quebra de relacionamento entre meu pai e minha mãe. E aí nesse tempo eu precisei tomar algumas decisões, embora eu já era jovem, novo, mas ali no leito de morte, ali naquele acidente que Jesus se apresentou para mim, eu conheci o evangelho, fui sendo transformado pela revelação da palavra através de um trabalho de capelania hospitalar. Então eu falo que eu conheci o evangelho ali realmente no hospital. Então algumas irmãs foram lá e me ensinaram o evangelho. Eu falo que Deus me tirou do campo de futebol e me colocou no campo missionário. Então Deus só mudou o campo, né? Mas a visão é a mesma, é proclamar o evangelho. E cara, depois que eu comecei a entender essas coisas, já não fazia mais sentido para mim o futebol. Eu tive um encontro real com Jesus, então o único sentido para mim era o campo missionário. E aí, eu tive que tomar essa decisão depois desse rompimento da minha família. Ou eu ia ficar com meu pai ou eu ia ficar com a minha mãe, né? A minha irmã ficou com a minha mãe, né? O meu irmão já era de maior, meu pai foi morar sozinho. E eu precisava tomar essa decisão, e a decisão que eu tomei foi ficar com meu tio, né? Não fiquei nem com meu pai nem com a minha mãe, fiquei com meu tio.
Porque eu já tinha uma história com meu tio, né? Eu sempre ia na casa do meu tio, da minha tia, sempre gostei de estar com meu primo filho único, então a gente se deu sempre muito bem. E aí vim pra cá já definitivamente, meu pai concordou, minha mãe concordou, vim morar com meu tio. E você vê como que é interessante isso, né? Você falando como que Deus vai permitindo situações para te moldar, para te preparar. Talvez esse momento que você ficou aqui para passar na peneira, com esse contato do seu tio, já gerou com você esse sentimento, né, de ficar mais tempo aqui com eles e tudo, essa família, né? Isso já gerou no seu coração. E quando você teve um momento de pensar, pô, o que é família agora pra mim? Claro, existe, nossa, o pai, a mãe, não tem... Mas eu vou lá que você teve paz, uma cidade igual Nova Odessa, né? Sim, eu aqui amo é uma essa cidade, muito... com todo... Tem Deus todo aqui. respeito aos lugares que eu passei, mas aqui, essa cara, cidade, tem algo diferente. eu defendo ela, eu amo essa cidade. E aí foi assim, meu tio já era de raízes batista, então ali em São Paulo, quando ele morava ali, ele ia na igreja batista, eu sempre fui com ele. Então o que eu conheço de evangelho, eu conheci muito pela revelação de Jesus na vida e na conduta do meu tio. Então eu via muitas pessoas falar de Deus, mas eu via Deus na vida do meu tio. Então isso moldou a minha fé e eu falei, cara, é isso. E aí quando eu conheci o evangelho, eu não tive muita dúvida. A emoção vem, pai, mãe, mas eu queria seguir a caminhada missionária e para mim o exemplo de missionário era meu tio, minha tia, aquela família ali, que para mim era um exemplo de igreja que eu tinha. E aí foi, cara, aí vim pra cá. E aí você vindo pra cá, seu tio, essa família sua aqui, já frequentava a tua igreja, como você falou. Sim. E aí você começou a frequentar a igreja com eles, com certeza. E qual foi o momento? Você se lembra? Você se recorda o momento que você falou assim, isso aqui é pra mim, eu quero viver isso, eu quero seguir esse evangelho, até antes da sua vida missional, mas qual foi o momento? Você se recorda qual foi a idade, quando você teve o encontro com Jesus mesmo? Então, eu recordo que esse encontro real foi realmente ali no hospital. Aí a própria palavra foi me moldando por meio desse trabalho de capelania, mas eu consegui ter um pouco mais de profundidade quando eu tinha aqui os meus 17 anos, porque aí eu fui entendendo um pouco mais, e aí vem também toda aquela pressão da sociedade, que você precisa escolher alguma coisa, você precisa escolher o que você vai ser, que curso você vai fazer, e eu queria já ir para o seminário. Então aí, já com 16 para 17, eu já estava com alguns projetos aqui na cidade, já estava morando aqui. Então, literalmente, Deus tinha tirado o meu coração do campo de futebol e colocado no campo missionário. Eu não tinha perspectiva de nações, mas eu tinha perspectiva do que era ser um cristão. Então tem uma autora na história da igreja, uma missionária, que ela diz, né, que ela nunca teve um chamado. Ela simplesmente leu uma ordem e obedeceu, né? Sofia Miller, ela vai falar isso. Então, simplesmente eu li lá a ordem que a gente precisava pregar o evangelho a todo mundo. E aí eu resolvi obedecer e juntou Deus trazendo o que aconteceu, Deus trazendo para mim relances do acidente. Então, por exemplo, uma pessoa que estava à margem da sociedade, que Deus usou para poder trazer esperança para minha família. Então Deus gera amor no meu coração por os que estão à margem da sociedade. Aí começou a vir os projetos sociais, né, morador de rua. Aí foi onde a gente começou a conhecer, porque eu comecei a trabalhar um pouco mais na cidade, conhecer pessoas. Roberto, por exemplo, da Casa Mais, que trabalha, e comecei a caminhar com essas pessoas. Então aí Deus começou a formar esse coração missionário. Até eu entender um pouco sobre nações. Eu entendi um pouco sobre nações em 2016. Eu já estava na KS, já tinha entrado na KS por toda essa questão, pô, você tem que fazer alguma coisa, você tem que não dá pra você ser missionário, porque ainda tem um pouco aquela história, pá, missionário não tem nada, missionário vai viver de oferta das pessoas, missionário vai passar fome, tá vendo um missionário lá que foi abandonado. Então tinha muito isso, hoje diminuiu um pouco, né, mas tinha muito, era muito forte. E aí as pessoas, não, você tem que fazer um curso, você tem que entrar na guardinha, você tem que não sei o que, eu entrei na guardinha. Contrariado, mas entrei na guardinha, da guardinha entrei na KS. Você também teve essa caminhada por lá e a gente conversou bastante sobre isso e fui crescendo na KS, Du. Mas Deus sempre falando, ó, não coloque seu coração nisso, porque não é o que eu tenho pra você, não é o fim, é só uma porta. Lá na frente você vai entender, e hoje eu entendo, que pessoas até da KS que ajudam os nossos projetos sociais missionários, você tá entendendo?
Então Deus trabalha na nossa vida dentro de um propósito. E é isso que a gente já conversou sobre isso, mas isso dá uma... Porque você tem uma carreira, igual pega a gente falando de KS, aqui um abraço a todos da KS, é uma empresa aqui na cidade, assim, fantástica, posso dizer. E você pensa na sua carreira profissional, porque ali, se você trabalhar e se esforçar, você cresce muito profissionalmente. E esse crescimento profissionalmente traz recurso financeiro. Sim. E comigo aconteceu a mesma coisa. Eu me vi da frente, ou eu sigo o evangelho de uma forma mais profunda, ou eu fico ali cuidando, né? Tava fazendo engenharia, que, né, querendo crescer ali dentro da KS. Aí, de repente, ali dentro ainda, Deus me chama ali com um pouquinho mais de um volume um pouquinho mais alto. E aí a gente fica nessa escolha, né? E hoje, olhando para trás também, que pela misericórdia de Deus a gente pode estar nessa escolha também um pouco mais na vida, no chamado nosso ministerial do que no chamado profissional, vamos colocar dessa maneira. De forma nenhuma, em momento nenhum, eu me arrependo. É uma excelente empresa, a gente tinha muito a crescer profissionalmente, sem dúvidas nenhuma, porque tem disposição, porque ninguém vai ter uma vida ministerial se não tiver disposição. Tem que ter disposição. Com certeza. Tem disposição, dá o braço a torcer, porque a vida ministerial tem que dar o braço a torcer. Uma empresa também tem que dar o braço a torcer. Então a gente tinha um caminho grande pela frente, profissional. Muitas pessoas falam para mim sobre isso. Poxa, mas você tinha muita coisa que você poderia almejar ali dentro, né? Mas hoje, a gente procurando cuidar de pessoas, a gente vê como que é algo diferente mesmo, né? Que é algo de Deus, que é algo que o Senhor preparou para nossa vida e que a gente se sente mais completo, não fica aquele vazio, né? Sim, sim. E isso foi acontecendo comigo, né? Eu tive que tomar essas decisões, assim como você também na sua caminhada, que tem muito mais experiência que eu. Mas eu estava ali na KS justamente nesse tempo, estava crescendo, a empresa pagava minha faculdade, então comecei como guardinha, fui jovem aprendiz. Aí eu e um colega, o Vitor, a gente desenvolveu um projeto de redução de custo na empresa ali, ela nos deu um estágio, então começou a acontecer as coisas, eu era jovem e aquela perspectiva e meu coração estando ali, cara, aquela coisa, pô, e missões, o Espírito Santo falando ao meu coração. E chegou um momento que meu coração tava ali na empresa, porque eu tava num setor muito bom, eu sempre gostei de planejamento, de controle de produção, eu tava nessa área, cara. E eu, nossa, gostando ali, fazendo engenharia. Até que em 2016, um missionário vai pregar na igreja, na Quadrangular. Então, naquela ocasião, tava ali, já liderava jovens ali. E o missionário Flávio Nery, ele vai pregar e ele fala de uma viagem pro Haiti. E aí ele fala, meu coração queima. Naquela ocasião, eu tava estagiando na KS, não tinha direito a férias. E Deus falando que era pra mim ir. Muito forte no meu coração queimando. Não tinha tempo pra poder levantar recursos, não tinha dinheiro. Cara, aquela coisa, Deus falando, não, é pra você ir, é pra você ir, é pra você ir, aquela coisa queimando. Resumi, cheguei no Haiti, não vai dar pra contar tudo o que aconteceu, o processo, mas Deus me leva pro Haiti em 2016, a empresa me libera pra ir, Deus fez sabe, muitas coisas aconteceu, pessoas se levantaram pra ofertar na obra missionária, muitas pessoas que falam de missões, não estendeu a mão, sabe, falam muito, tem que ir, tem que enviar, infelizmente não estendeu a mão, mas as pessoas que nada falam, até pessoas de outras religiões estendem a mão, porque quando Deus tem um propósito, irmão, Deus vai levantar quem Ele quiser para sustentar a obra missionária, porque a missão é dele. Então eu sempre falo isso, a missão é de Deus, a gente está inserido e fazendo parte de uma missão, isso é um prazer. E aconteceu, eu cheguei no Haiti, cara, fiquei ali 30 dias com uma equipe, quando eu voltei já não fazia mais sentido para mim, KS já não fazia mais sentido para mim ter um nome, mostrar para a família, pô, você vai ser um engenheiro da família, a primeira pessoa a ter uma faculdade na família. Cara, tudo isso Deus arrebatou ali quando eu olhei para o campo e vi as necessidades. E aí Deus já mudou meu começa coração, a cumprir a profecia da tia do Coque lá, que você ia começa, viajar, né? Começa. E aí, depois do Haiti para cá, foi aí onde você já conhece um pouco mais. A gente começou a trabalhar com os projetos sociais, né? E aí, em 2017, eu tomo uma decisão muito séria também na minha vida, porque eu estava crescendo na KS como estagiário, a KS queria me efetivar, e eu tive que tomar uma decisão porque meu coração já não estava mais dentro ali da empresa, precisava entender se eu ia seguir aquela linha ou a outra. E aí eu comecei a mandar vários e-mails para vários seminários, centro de treinamento missionário, que eu queria uma bolsa para estudar.
porque eu não tinha condição para pagar, a minha igreja também não conseguia me enviar. Eu comecei a mandar e-mail para todo mundo, todas as organizações que eu conhecia da região e tal, que eu tive contato. E até que chegou uma quinta-feira, eu estava orando na igreja, foi um tempo onde a KS passou por um momento muito difícil de auditoria interna, o pessoal tudo lá fazendo auditoria, aquela coisa. E aí precisou reduzir custo, consequentemente não dava mais para ficar com os estagiários, aí foi combinado para contratar depois. E aí nessa mesma semana eu recebi uma ligação do pastor Joel lá de Goiás, que eu tinha ganhado uma bolsa integral para estudar, lá em Goiás. E aí deixei os projetos aqui, o VTR, né, que era o Venha Teu Reino, já estava acontecendo aqui nas praças, o movimento de praça. Em Sumaré, muita coisa acontecendo na cidade. Foi um tempo que eu lembro que foi um tempo de grande avivamento, foi uma onda aqui para a região, de unidade. Deus fez muita coisa e aí foi o tempo que eu precisei ir porque eu falei pro pessoal, olha, eu preciso ir para buscar uma capacitação porque eu sei que Deus tem algo maior, eu preciso buscar capacitação. E aí em 2017 fui para Anápolis, Goiás, e lá que eu conheci minha esposa, que também é seminarista. E aí, de lá pra cá, fiquei ali, morei lá, fiquei 6 meses lá, me formei em dezembro de 2017, e aí, 2018, 19 eu fundo uma ONG Expandindo Amor, e as coisas vai caminhando. Então, e aí talvez é um pouco do que você já conhece da história do Matheus, né? Você que está acompanhando. De 2019 pra cá, a partir da fundação da ONG e tal, que as coisas começaram a tomar proporção. Então eu lembro que eu ia muito, por exemplo, nas reuniões do Conselho de Pastores da cidade, sentava lá no fundo, lá, em busca de uma oportunidade para falar do projeto. Até que, e eu me recordo aqui, na igreja do meu amigo apóstolo Valtrudes, o Matheus lá no fundo, eu falei, eu preciso chamar um menino aqui para ter uma oportunidade. Chamei ele lá na frente, e você foi lá e falou dos seus projetos sociais, lá tudo, né? Você se recorda bem. E a gente depois começou um projeto bem legal aqui, né? O Denis começou e nos chamou para poder ajudar, sim, né? Que é a Juventude Sem Placas. E aí nós acordamos que todas as reuniões você teria que ter uma oportunidade para poder motivar aquela juventude voltada para missões, né? Tinha isso lá no nosso escopo de trabalho, que nós tínhamos que fazer isso. E nós trouxemos uma vez aqui um evento aqui na cidade e falamos, se tiver superávit nesse evento, se tiver superávit no evento, todo superávit vai ser enviado pro Matheus trabalhar na obra missionária. Então as coisas foram acontecendo, né? Sim. E a gente sempre caminhando junto, né, nessas parcerias. Com certeza. Esse tempo aí foi o tempo que eu estava para casar. Então talvez vocês não sabem, ninguém às vezes sabe dessa história. Porque foi na Igreja Comunidade Brasil, teve um trabalho ali muito grande, organizado pela Juventude, foi um culto de missões ali que foi feito. Teve a conferência também, mas ali foi um ponto muito importante pra gente, né? Porque já tava namorando à distância, minha esposa veio pra cá, a gente tava num tempo de casar, né? Em 2019, ali, e aí as coisas começam a acontecer, e desse recurso Deus ele fez multiplicar. Então, assim, até hoje eu vou olhar as fotos do meu casamento e falo, rapaz, eu casei mesmo nesse lugar, tudo muito lindo, até, assim, é uma gratidão muito grande por todo esse trabalho que aconteceu. E quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele nunca nos desampara, né? Nunca nos Sempre desampara. levanta pessoas. E às vezes, talvez até os improváveis, porque às vezes, você já falou isso, aquele que a gente tem expectativa não é aquele que estende a mão, mas pessoas que você nem espera de outras... círculos ali, olham para você. Uma vez, Matheus, uma pessoa que foi me abençoar, não foi me abençoar porque a gente fica feliz também, mas o ministério, né, a qual eu sirvo, que é a Nova Aliança, chegou lá e falei assim, mas que loucura, você vai abençoar a gente desse tanto e tal, mas por quê? Falou, nós temos um amigo em comum. Eu falei, quem que é o amigo? Aí ele falou assim, o Espírito Santo. Sim. Cara, foi lindo isso, né? Isso, assim, me emocionou muito naquele dia, porque eu falei, que legal isso, né? A gente acha que tá sozinho às vezes. Você fica até preocupado, mas o Senhor nunca nos desampara, né? É uma promessa dele, que a gente nunca estaria sozinho. E esse texto é o texto da grande comissão, cara, e é onde eu me apego. Por que eu tô indo pra uma outra nação e vou pra onde eu vou? Porque eu não tô só, né? E a gente começa a falar disso. Você tem esse novo projeto agora, que você quer divulgar, né? Não sei até o que você se há alguma necessidade nisso, se é apenas divulgação, que você vai ter toda essa oportunidade de falar agora. O
que é esse novo projeto aí, que é para você estar indo para o Peru, né? Logo, como que surgiu isso e qual que é a finalidade, o que está acontecendo? Conta pra gente. Então, Du, como você conhece, o pessoal também que acompanha um pouco da nossa caminhada, sabe que a gente sempre teve o coração voltado para a obra missionária. Então, a gente sempre teve o desejo de pregar o evangelho aonde Cristo ainda não foi anunciado, porque ainda existem povos, existem nações que ainda não escutou o evangelho, né? Então, esse sempre foi o nosso coração desde o tempo do seminário. Então, isso muito alinhado com o coração da minha esposa, com o coração dos nossos filhos, né? E aí Deus começa a gerar isso, né? O desejo de expandir o evangelho onde Cristo não foi anunciado. Temos outros projetos aqui, né? Você já sabe, conhece, mas o desejo em relação à nação peruana, ele surgiu a partir de uma escola de missões que a gente teve, né? A gente formou alguns alunos ali na Igreja Apostólica Betel. E aí eu convidei um pastor muito influente também, com uma visão muito missional, o pastor Paulo Adão, que teve um trabalho ali na nação peruana em 2016. Então, quando eu estava tendo o meu tempo ali no Haiti, né? Deus estava trabalhando com ele lá. E naquela ocasião eu tive uma oportunidade de ir para a nação peruana, mas o Senhor não permitiu, fui para o Haiti. E aí essa foi a primeira direção e visão que eu tive de uma nação mais específica para um trabalho. E aí eu convido ele para pregar em 2023, né? Tá recente aí na formatura dos nossos alunos da Escola de Missões do Reino em Expansão, junto também à Escola de Missões Equibalo ali do pastor Gabriel. E ele prega e aí ele faz uma reunião com a gente e fala que ele estava desejoso em voltar ali para a nação peruana, porque ele tinha começado um projeto ali junto a outros parceiros, igrejas, o próprio Mevan também como estrutura, como plataforma ali. E em 2016, em 2018 ele precisou voltar para o Brasil. Ele voltou para o Brasil, aí depois chegou um determinado momento que aí veio a pandemia, aquela coisa e tudo mais, parou tudo. E o trabalho que ele tinha plantado foi na selva peruana, de pouco acesso, muito difícil a questão de internet, plataforma, muito difícil, as pessoas não têm acesso a isso lá, não têm acesso à internet. E aí ficou sem ninguém lá, sem saber notícias, sem saber como estava o trabalho. Então, em 2023, ele faz esse convite, que ele estava com o desejo de voltar para lá para saber como estava. E aí, em março de 2024... juntamente com uma equipe de pastores e missionários, a gente vai para a nação peruana. E aí faço parte dessa equipe, né, para compor a equipe, para trabalhar, né, em pesquisa de campo, que também é a minha área de atuação. E aí ali a gente viu o povo sedento, o povo que estava esperançoso pela volta, um retorno de um projeto que tinha começado, que deu muito fruto. Estrutura para trabalhar ali, mas a grande questão é que não tinha pessoas. A grande questão é que tinha até estrutura, até recurso. Deus é o dono da missão, ele tem todo o recurso, mas não tinha pessoas. O próprio Jesus vai dizer para a gente rogar ao Pai para que mande mais trabalhadores, porque os campos já estão brancos. E quando eu começo a escutar a história das pessoas, dos missionários ali, já com uma certa idade, por exemplo, o missionário Mamerto, com seus 64 para 66 anos, se eu não me engano, e ele, com o barco dele, com a esposa dele, ele pega ali o rio Amazonas, selva peruana, fica 20 dias fora de casa. Inclusive hoje mesmo recebi uma mensagem dele que ele retornou da selva peruana. Então ele vai, fica 20, volta para casa, passa pregando o evangelho para os povos ribeirinhos, indígenas não alcançados daquele local, batizando, plantando igreja, mas ele já está com seus 64 anos e ele sempre falava comigo ali, contando as suas experiências, que não tinha pessoas para trabalhar com ele. As pessoas às vezes falavam, não, eu vou com você, mas chegava próximo, era um grande desafio, porque tem todos os riscos, né, que oferece uma selva amazônica, uma selva peruana, rio Amazonas, com todo aquele perigo que realmente existe, e poucos que queriam ir com ele. E aí, Edu, quando eu escutei isso, cara, meu coração queimou de tal maneira que, com todos os projetos que a gente tinha aqui, ONG crescendo, as coisas acontecendo na cidade, os projetos, a gente tendo a oportunidade para ir em lugares que eu nunca imaginei, de igreja, de estrutura, as portas sendo abertas, mas Deus nos chamando para um novo contexto agora da selva peruana.
E eu volto pra cá com esse coração queimando, compartilhei com o pastor Paulo ali que estava liderando, com seus 70 anos já. Então, todos já de uma geração que já está cumprindo o seu papel ali, agora estão buscando pessoas para dar continuidade, são os precursores ali que abriu, né, para que outros pudessem caminhar. E aí, não teve... Deus queimou meu coração, compartilhei com a minha esposa, compartilhei com a minha liderança, né? Ali eu já estava, né, servindo a comunidade Mensageiros da Verdade, pastor Aparecido, que o Du também conhece, sabe do coração que queima por missões pela obra missionária. Compartilhei com eles, né? Compartilhei com todas as minhas lideranças aqui, outras lideranças de outras denominações também. E aí, Du, a gente começou a orar em cima disso. Então, de março de 2014, começamos a orar em cima, conversar com pessoas, construir algo mais sólido, projeto, realmente entender um tempo, porque uma coisa é um curto prazo. Você ir num país e voltar, como eu fui no Haiti, como eu fui para o Paraguai, para o Uruguai e outros países que eu já fui e até outros estados. É curto prazo, você vai e volta para sua nação, para sua cidade, para sua casa. Agora é totalmente diferente. Agora você vai viver realmente uma outra nação com todos os desafios que oferece uma nação, mas sabendo que é o texto que você falou, ele está conosco todos os dias. E é a língua, é a comida, cultura, né? Tudo. É tudo diferente. E aí, Du, eu chego, compartilho com a minha esposa, começamos a orar, compartilho com pessoas, começamos a orar. E a gente entendeu que para ter uma certeza, algo mais sólido, uma resposta mais clara, a gente precisava ir com uma família. Então, agora a gente começa a levantar recurso para ir com a família e essa viagem acontece em novembro. Então, você que acompanhou, você que até contribuiu, né, e viu, a gente foi com a família lá para a nação peruana, ficamos ali em uma base missionária da Jocum, uma semana ali para estudar o país. Fomos também para a selva peruana. Os meus filhos pisaram ali, né? E eles, por si, a gente já ensina eles a respeito da obra missionária. Então eles já entendem o que é missões. O próprio Azaf está aqui, depois, se der tempo, eu vou trazer ele aqui rapidinho, porque ele já sabe que ele é um missionário. Então ele prega na escola dele, ele sabe, as professoras dele sabem que ele é um missionário e que ele já fala, eu estou indo embora para a nação peruana. E ele fala sobre isso. Então formamos isso, forjamos isso e veio o Abner na mesma perspectiva, ensinando missões desde pequeno. O quarto deles, a parede é o mapa. A parede do quarto do meu filho é o mapa, assim, ele já acorda de olho pro mapa, de olho pra nação peruana. E aí, em novembro, a gente faz essa viagem. E aí tivemos essa convicção e essa certeza que era realmente o tempo da gente ser enviado, que era no próximo ano, que é esse ano de 2025. Começo a alinhar com pessoas, Deus traz pessoas para dar continuidade nos projetos. Então acredito muito, irmãos, que Deus não trabalha de maneira bagunçada. Deus não trabalha deixando um buraco aqui para tapar um outro buraco em uma outra nação. Pelo contrário, pessoas já estão sendo forjadas, preparadas para dar continuidade aqui, mas o reino vai ser proclamado em todas as nações, porque alguém precisa ir, né? Deus, ele usa esse meio para que o evangelho seja pregado em todas as nações. A gente chama de missão transcultural, né? Então o evangelho também é transcultural, é levado de cultura a cultura. E Deus nos chamou para essa obra, né? Você lembra aquela oração que eu fiz ali no leito de morte em 2010, que quando Deus falasse para mim, a partir do Espírito Santo, olha, é aqui, você vai para cá, eu iria obedecer. Então, é isso. Eu acho que o evangelho é sobre obediência e sobre entender para quem nós estamos servindo, aonde nós estamos alinhados, onde estão os nossos pés. E aí, o Espírito Santo convidou para fazer parte dessa missão, a gente disse sim. Então, de novembro, que a gente retornou até dezembro, e até esse mês agora, estamos já com esse projeto de realmente ir embora. Já temos a viagem marcada, já a data marcada, já até compramos a passagem, parcelei a passagem, porque eu sei que Deus ele vai cuidar de todas as coisas. Então a gente foi em novembro, viu escola para as crianças também. Eu acho que missões também não é algo bagunçado, não é uma emoção de um momento, mas é uma paixão de uma vida. É uma frase que a gente tem. A obra missionária não é a emoção de um momento, mas a paixão de uma vida. E uma vida que se encontra com Jesus. E aí, dentro desse encontro com Jesus, Deus vai dando direções. Então, toda essa plataforma, o evangelho, como você começou, pode ser pregado em vários povos, em vários lugares do mundo. Então, o seu campo missionário é a sua profissão. A gente até tem uma matéria, né? Minha profissão, meu campo missionário.
Mas pra gente, Deus nos chamou para realmente largar todas as coisas aqui e ir para um outro contexto. E a gente simplesmente estamos obedecendo a Deus. E você pode fazer parte, né? Você pode caminhar conosco, você pode estar junto, porque a obra missionária não é de uma pessoa. Deus está em missões e Ele nos convida a fazer parte, cara. E agora sim, a pessoa que quiser contribuir com essa obra missionária, ser um mantenedor, tem diversas formas de nós contribuirmos em missões, como você falou, algumas pessoas estão fazendo missões daqui, Sim. né? Seja intercedendo, né? Seja mantendo quem está em campo, seja no seu próprio trabalho, na sua própria atividade lá, né? Incentivando, né? Ligando para o missionário, né? Falando que está sendo lembrado aqui. Mas quem quiser ser um mantenedor nas questões realmente ali para financeiras, vamos dizer assim, tem algum local específico, através de Pix, qual que é o meio que a pessoa pode te abençoar para que você, com certeza Deus, Ele mantém, como a gente fala, mas os recursos eles estão na mão dos homens, Com né? certeza. Nós que temos que estar aqui ajudando um ao outro. Qual que seria a melhor maneira, Matheus? Então, hoje nós temos as nossas plataformas digitais, né? Temos o nosso Instagram, coração.missionário, né? Você entrando lá, você vai ter acesso à nossa conta, você vai ter também acesso a um link que vai te levar para um grupo específico fechado que a gente tem no WhatsApp. Então, é um grupo de pessoas que realmente querem participar. É só entrar no Instagram, coração.missionário, vai estar colocando aqui um GC aqui, coração.missionário. Aí depois que entrou lá, aí lá tem as maneiras de poder contribuir? Tem. Aí tem as maneiras, pelo próprio e-mail, coração, missionário07@hotmail.com, né? Mas também tem o nosso número pessoal, mas eu acho que o melhor acesso é entrar nessa plataforma e entrar no nosso grupo, porque eu acredito muito que precisamos de recurso financeiro, mas precisamos muito mais de relacionamento. Então não quero simplesmente que você dê uma oferta e se esqueça. Então se você entrar no Instagram, né? Aí você vai mandar uma mensagem pra gente lá, a gente vai mandar o link para você entrar no grupo, porque o que a gente realmente quer é que você caminhe conosco nessa obra missionária. Então não é sobre dinheiro, é sobre relacionamento, é sobre relacionamento. Pode deixar continuar esse GC um pouquinho, pra galera no coracão, né? Ponto missionário. Então tá aqui, né? Você tá vendo aqui qual que é o @ certinho. E você vai entrar em contato, como o Matheus falou, é melhor que você não apenas eu deixar o número do Pix aqui, você manda e depois você não sabe o que está acontecendo. Você participando desse grupo, com certeza você vai ter o feedback do que está rolando, né? Quais são os lugares, vai receber toda a comunicação que tiver, né? Sim, tem os informativos. No dia a dia, né? É como se você estivesse lá no campo também, fazendo parte. É que não dá para todo mundo ir. Sim. Porque tem pessoas que realmente não têm o chamado de ir mesmo, por N fatores. Não são todos que têm que sair a campo, porque também tem a igreja local e também é um campo, né? Com certeza. Então, é um grande desafio. É um desafio, né? Então tá aqui a forma que você pode contribuir. Matheus, nós vamos passar para nossas considerações finais, mas eu estava fazendo aqui, enquanto você falava, um paralelo né, lá com o futebol, que foi o que a gente começou a falar, né? Sim. Como você se viu como pessoa, né? Como pessoa, como que era a pessoa, Matheus? Era um menino que queria ser jogador de futebol. E você falou que Deus tirou você do campo para levar para outro. Mas o campo também, a sua meta é as redes, né? E hoje também, assim como a Bíblia sempre fala de pescadores, né? Então, você deixou de ter a meta das redes de futebol e agora você tem as redes aí para você pescar pessoas até os confins da terra. Glória a Deus. E essa frase até vai pro livro, vai se tornar um livro, né? Eu estou escrevendo esse livro, vai se chamar justamente Do Campo ao Campo. Então, com certeza vai entrar esse paralelo aqui que foi de Deus. E você, muito em breve, vai ter acesso a esse livro também, que vai nos ajudar na obra missionária. Legal, benção demais. Então fica à vontade para poder falar aquilo que você quiser, da forma que você quiser. Tá aqui a câmera, é essa. Fica à vontade, Matheus. Então, quero deixar aqui os nossos agradecimentos como família missionária, né? Minha esposa não conseguiu
tá vindo, mas fica aqui a nossa gratidão, você que vai assistir, que vai acompanhar, peço que você divulgue, compartilhe. Nós estamos à disposição também para serviço igreja local, temos as escolas de missões, que também vai nos ajudar no campo missionário, temos seminários, treinamentos, né, palestras, você quer desenvolver culto de missões na sua igreja, montar grupos missionários dentro da sua igreja, nós temos uma experiência nessa área, né? Então nós estamos à disposição. Bom, quando a gente entra mais especificamente nesse novo desafio, é um grande desafio, irmãos. Você que acompanha a gente sabe, mas o grande desafio não é as dificuldades que a gente vai ter ali na nação, que tem dificuldade, né, os problemas de chegar num povoado não alcançado ali, que tem todos os desafios, mas o grande desafio da obra missionária, eu acho que do cenário atual como igreja, é relacionamento. Nós queremos relacionamento, irmãos, nós queremos comunhão, nós queremos construir essa caminhada missionária, né? Então caminhe conosco, seja um apoiador. Talvez muitas pessoas perguntam, Du, e para finalizar essa fala, o Azaf está vindo aqui também, para finalizar essa fala, muitas pessoas perguntam, mas qual vai ser o maior desafio para vocês? Qual que é o maior desafio? Irmãos, o maior desafio sempre vai ser pessoas, relacionamento. É o desafio do Mamerto, é o nosso também. Nós queremos caminhar juntos. O maior desafio é isso aqui, é ter ambiente de mesa, né? O recurso vem, você pode mandar uma oferta, você pode, né? Mas não é sobre dinheiro, é sobre relacionamento. Então nós pedimos, caminhe conosco, porque a obra missionária não é a emoção de um momento, mas é a paixão de uma vida. Então que você continue nos ajudando e nos apoiando, segue as redes sociais, temos um canal também no YouTube, Coração Missionário. E muito em breve vai estar saindo um site, familiamissionaria.com.br. É isso aí, vai estar saindo e a gente vai divulgar aí pelo Instagram. Du, obrigado, mais uma oportunidade. Cadê o meninão? Cadê o mini missionário? Vem aqui pra você falar. Fala pro mini missionário aparecer aí. Senta aí. Ai, vem um pouquinho pra cá. Aqui, ó, vai falar aqui. Então esse aqui é o Azaf, você já conhece pelas redes sociais, né? E Azaf, qual que é a missão do missionário? Ele tem Fala mais alto. Missionário. a missão de levar o amor de Deus para todas as pessoas. Então o que você vai ser lá no Peru? Missionário. Então é isso, irmãos, nós estamos para isso. O missionário tem a missão de levar o amor de Deus para todas as pessoas. Que você possa fazer parte conosco. E isso aqui hoje também é missões, né? Olha que interessante, né? Nós estamos dentro do estúdio, no ar-condicionado, mas nós estamos levando o evangelho até os confins da terra e ajudando com que o missionário vá no nosso lugar, né? Então, que Deus possa abençoar grandemente. E eu vou até quebrar o protocolo um pouco aqui, Matheus, porque às vezes tem muitos paradigmas aí dentro das redes sociais. Eu queria que a gente terminasse fazendo uma oração. Eu gostaria de orar com você, por você, para que o Senhor possa abençoar você nesse projeto, né? Então vamos terminar de uma forma diferente. Ao invés de dar tchau, eu queria que a gente terminasse orando. Amém. Amém, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós Sim, te Pai. louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Pai, porque a tua glória enche os céus e enche a terra, Pai. O Senhor levantou pessoas para cuidar de pessoas. O Senhor disse, Pai, para que nós amássemos sobre todas as coisas, mas para que nós amássemos o próximo como a nós mesmos. Tem pessoas que estão sedentas, Pai, pessoas que estão com vazio dentro e não sabem o que é esse vazio, ó Pai. E o Mateus, juntamente com a sua família, vai apresentar para eles, ó Pai, o que preenche esse vazio, que é a tua presença, que é o Senhor, que é o Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na terra, Senhor, para nos resgatar e para levar cada um para morar no céu. Nós te pedimos que, em nome de Jesus, que nesse desafio, que nessa empreitada, Pai, que o Senhor possa estar à frente, Pai, e surpreender o teu servo, Pai. Senhor, que antes dele entrar nesse avião, Pai, que todos os recursos, Pai, como ele falou, ele parcelou no cartão essa passagem porque ele acredita, Pai, mas que em nome de Jesus, que ele possa sair do Brasil já, Senhor, com esse parcelamento pago, quitado, Pai, para que ele tenha mais paz ainda, para continuar fazendo, Senhor, a tua obra até os confins da terra. Essa é a nossa oração. Abençoe essa família, abençoe a base que vai ficar aqui, abençoe o lugar que ele vai chegar lá, em nome de Jesus. Mateus, muito obrigado. E a você
que esteve com a gente até aqui. Deus abençoe sua vida poderosamente e até o próximo Conectados.